Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o empate do Corinthians contra Cruzeiro, né? O Corinthians teve problemas, principalmente no último jogo contra o São Paulo, no Majestoso, né? A qual o Corinthians foi amassado, para não falar em outras palavras, contra o São Paulo, que há anos não conseguiu vencer esse adversário, né? Então, o Dorival chegou pressionado, inclusive foi cogitado por vários meios de que o Dorival seria demitido caso perdesse o jogo, ou depender do contexto do jogo. O Dorival consegue empate, né? A equipe conseguiu empate e Corinthians, né, o Dorival teve sobrevida contra o Cruzeiro, né, pode chegar derby no semana que vem na Copa do Brasil contra o maior rival, né, de ser comandado pelo Dorival. Acho que não faria mais sentido uma troca agora, sendo que você tem decisão da Copa do Brasil, né? E talvez você jogue um ano porque você não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. De acordo com pontuação, está cada vez mais longe, né? E se você sonha algum título, seria contra, no caso, na competição da Copa do Brasil. Vamos falar da escalação do Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, lateral direita, André Ramalho, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do Corinthians, no meio de tantos jogadores que não vêm jogando bem, né? E Matheus Bidu na lateral esquerda. José Martinez, Charles, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Thales Magno. Vamos lá. A entrada do Charles no lugar do Carrilho, eu entendo que você está jogando contra o melhor time na competição, porque é líder do campeonato, né? O Cruzeiro hoje é líder do campeonato, não sei daqui a 3 rodadas. E você vai jogar contra uma equipe que é amplamente favorita, né? De acordo com o que duas equipes produziram nos últimos jogos, né? E você vai colocar um Charles, que todo treinador que coloca Charles para fazer uma peça de operário, uma peça de marcação, né? E Carrilho, não sei, não posso dizer se ele está mal escalado pelo Dorival. O Carrilho é segundo volante, ele joga no meio campo, ele tem jogado assim com Ramon Dias. No entanto, ele foi deslocado pela ponta direita, que não é mais a característica dele hoje em dia. Talvez fosse anos atrás, quando ele tinha mais fôlego, quando ele era mais jovem. Então o Carrilho foi pro banco, né? Thales Magno e o Romero, né? É uma coisa impressionante, porque o Thales, quando entra, o torcedor pede o Romero. Quando o Romero entra, o torcedor pede o Thales. A grande falta, a ausência do Yuri Alberto que faz nessa equipe é uma coisa impressionante. Talvez para mim é o segundo jogador mais importante pelo que foi produzido nos últimos jogos, últimos tempos, né? Porque Rodrigo Garro é mentor dessa equipe, é cérebro dessa equipe, que faz essa equipe jogar. Ele, em meio desertos de jogadores, para não dizer ruim, jogadores que têm limitações tecnicamente, o Rodrigo Garro sobressai, é o que mais tenta. É uma espécie do Neuer, para não falar outra coisa, né? E hoje tem mostrado de novo Rodrigo Garro. Corinthians entra de uma maneira diferente nos primeiros 15 minutos, o Cruzeiro foi melhor. Inclusive, a sensação do jogo é que parecia que o Cruzeiro em qualquer momento vai fazer o gol, né? Depois dos 15 minutos, o Corinthians consegue mudar o cenário. O Corinthians jogou melhor que jogou contra São Paulo no último jogo. Mas ainda
mostra limitações, principalmente em termos de criações. Se a gente for comparar com o Ramon Dias, qual é o problema do Ramon Dias? Questões defensivas. A equipe do Ramon Dias, você tem prós e contras. Quais são os prós e quais são contras? São 8 vitórias seguidas, ou 9, né? Vitórias no derby, né? Pode ser importante para alguns torcedores, pode ser não. E também, né, se você for analisar o título do Campeonato Paulista, né? Contras são as eliminações precoces das Copas, a eliminação contra a Barcelona, a eliminação contra a equipe do Racing ano passado, as decisões da Copa internacionais que jogaram contra, e a eliminação da Copa do Brasil ano passado. Só que você for analisar o positivo que tinha no trabalho do Ramon era a questão de meio campo para frente, a questão de criação, mas tem defensivamente vulnerável. Dorival é um treinador que trabalhou na seleção brasileira recentemente pelo trabalho mediano do São Paulo e trabalho bom pelo Flamengo. Aquele elenco de grandes jogadores. O que tem o problema de Dorival? A equipe do Dorival é o que mais tomou gol nas eliminatórias. Então, defensivamente, você quer uma pessoa que arrume sua defesa, com Ramon Dias, que tem tomado mais gols que jogos. Se você for falar, vamos lá, vamos trazer um cara que consiga resolver nosso problema defensivo, porque meio campo para frente é uma equipe muito bom, mas defensivamente é uma equipe vulnerável. O que acontece? O Dorival, ao princípio, nos primeiros 5 jogos, as pessoas falam, bom, ele tá arrumando a defesa. O Corinthians parou de tomar gol. Mas de meio campo para frente tem mostrado pioras, né? Não é porque jogou um grande jogo contra Cruzeiro, o Corinthians teve chance de vencer o jogo, né? Inclusive teve uma bola que foi tirada pelo Villalba na linha, né? Um desvio do Gustavo Henrique, o chute do Memphis fora da área contra que o Cássio pega, e o Corinthians teve chance de fazer gol e inclusive ficar com a vitória contra o líder do campeonato. O Corinthians mostrou mais vontade, mais raça, mais atitude em comparação aos últimos jogos. Mas o Corinthians tem mostrado que falta algo ofensivamente. Você for falar algumas movimentações táticas de meio campo para frente ou algum padrão diferente de criação, de movimentação dos jogadores de meio campo para frente para criar jogada, ou foi mais chute do Memphis, o Rodrigo Garro tentando dar um passe para o companheiro, fazer algo diferente porque ele é um jogador diferente, né? Não houve, em questão de meio campo para frente, uma criação de jogadas trabalhadas, como teve em algum momento com o Ramon Dias, né? Tabela pelos laterais, no meio campo você consegue Rodrigo Garro fazer alguma coisa diferente, Memphis Depay se movimenta com o Yuri Alberto, trocando as movimentações, né? Uma jogada trabalhada. Não houve. Rodrigo Garro em vários momentos está muito longe do gol. Corinthians no contra-ataque é mais jogada, cada um joga por si só. Corinthians ainda não tem padrão de jogo, embora tenha feito um grande jogo contra Cruzeiro, que deve ser valorizado contra a líder do campeonato. As duas equipes estão em estágio diferente. O Cruzeiro é uma equipe treinada por Jardine, que é um treinador que tem currículo interessante, foi campeão pelo Mônaco, né? E você tem um Dorival que tem um currículo muito longo, mas o grande destaque do trabalho dele é mais recente, pelo São Paulo e pelo Flamengo. E no caso do Dorival, a equipe não tem ainda, embora tenha feito um grande jogo, não tem feito jogadas trabalhadas no meio campo para frente. Defensivamente, ok, né? Escalou até que certo, colocou Charles. Na questão de ponta, Thales, quando se desloca pelos lados, falta. Eu entendo que o Dorival é um treinador que gosta de jogadores pelos lados. No São Paulo foi assim, no Flamengo também. Mas
que falta o Thales, muitas vezes deslocado pelo lado esquerdo? Falta infiltração no meio com o Memphis, uma ligação com o Rodrigo Garro. Não tem. Os jogadores estão totalmente perdidos no meio campo para frente. E o Corinthians tem jogadores diferentes, principalmente o Rodrigo Garro e o Memphis Depay, mas não tem feito algumas tabelas, jogadas ensaiadas, algumas movimentações táticos que possa fazer com que o torcedor pense: nosso Corinthians está diferente. Agora tem uma ideia de jogo ofensivas. Não teve isso. Teve mais atitude, entrega, Memphis dando mais entrega nas jogadas, os jogadores dando mais entrega nas jogadas, dando carrinho, mostrando mais força, mostrando mais vontade, e só isso. Não teve nada mais que isso, né? Mordendo na marcação, mas ofensivamente é escasso, mais pela jogada de bola parada, mais chute. O Rodrigo Garro tentando algo diferente, o Depay tentando algo diferente. O Depay, eu repito o que eu venho falando, ruim com ele, pior sem ele, porque é um jogador diferente. Você vai olhar para o banco, você tem Guinegão, você tem Romero, você tem Thales Magno, e Corinthians sente muita falta do Yuri Alberto. E não vai ter trio no final de semana contra o Botafogo. Então, assim, Corinthians ainda muito abaixo desde a época do Dorival, né? Eu acredito que se fosse qualquer outro treinador que tem desafeto da imprensa, já seria cobrado mais ainda. Entendo problemas políticos fora do campo, né? 3 presidentes já envolvidos em polêmicas, né? Então, problemas políticos, a gente não sabe 8 de agosto quem vai ser o presidente do Corinthians. E depois, caso foi confirmado a não volta do Augusto, você vai ter também a questão de novas eleições. Vai ser essa diretoria do Osmar Stabile ou vai ser outra? Então tem muitas polêmicas, não dá para só jogar no culpa no Dorival. Mas o trabalho dele, em comparação ao seu antecessor, vem piorando. Não tem dúvida disso. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.